Paz do Senhor a todos os participantes desse grupo da IBD. Dando continuidade ao nosso tutorial do primeiro trimestre, Evangelho de Marcos, que é o tema. A lição é número 4, o servo que age com excelência. E essa revista foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A coordenação desse dia será do evangelista Douglas e será ministrado no dia 22/1 de 2023. O tópico que nós vamos estudar agora é o número 3. O servo oferece liberdade a todos. O autor diz que a liberdade é um dos bens mais desejados pelo ser humano. Todos querem ser livres e curados do mal. Marcos 2:5. E Jesus, vendo que a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. A Bíblia descreve que se o Filho libertar, seremos verdadeiramente livres. João 8:36. E a verdadeira liberdade está em Jesus. Marcos 2:17. Em Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os são não necessita de médico, mas sim os que estão doentes. E não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aí no tópico 3.1, aquele a quem o servo libertar é verdadeiramente livre. Em Marcos, Jesus nomeou para compor o seu ministério pessoas que talvez não recomendáveis para estar ao nosso lado. Marcos 3:13-19. E subiu ao monte e chamou para si o que quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. E André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o que entregou. Uma das escolhas foi Levi ou Mateus. Marcos 2:14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Levi aparentemente possuía uma vida confortável e tinha uma adequada ocupação, uma casa que o acomodava muitas pessoas. Marcos 2:15. E aconteceu que, sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. Mas era visto com o resquício da sociedade da época. Todos o consideravam um ladrão por explorar o povo. Jesus libertou dessa vida e o chamou para viver uma vida com propósito mais elevado. Aí no tópico do comentarista, o autor cita comentário bíblico Bickler. Levi era um dos detestados agentes de Herodes, destacado para a arrecadação de impostos, sejam daqueles que cruzam a fronteira ao entrar na Galileia, seja daqueles que trabalhavam na indústria da pesca. Para os judeus ortodoxos, um publicano era tão impuro que poderia contaminar cerimonialmente uma pessoa tanto quanto um leproso. Muitos publicanos eram ávidos na arrecadação de impostos, mas também corruptos e na sua conduta pessoal. E eles eram odiados por todos. Apesar disso, Jesus disse-lhe: segue. O servo liberta das tradições.
Em Marcos, como os demais evangelhos, expõe os conflitos entre Jesus e os fariseus sobre a interpretação do sábado. Marcos 2:24. E os fariseus disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? E Jesus responde à pergunta dos fariseus com outra pergunta que está nos versos 25 e 26. Mas ele disse: Nunca leste o que fez Davi quando estava com necessidade e teve fome, e ele e o que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu pães da proporção dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E cita também Marcos 2:27, e faz saber que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27, e disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí no tópico comentarista, o autor cita o comentário bíblico. O Filho do Homem defendeu o ato ilícito dos seus seguidores e da necessidade humana está acima da lei ritual. E Jesus citou ao rei Davi que comeu o pão da preposição que não tinha permissão de comer, e também deu-lhe ao homem que estava com ele. Aí Mateus 12, de 3 a 5. Ele, porém, disse: Não tendes dito que fez agir quando teve fome, e ele que com eles estavam, e como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proporção que não era lícito de comer, e nem aos que com ele estavam, mas também só os sacerdotes? Ou não tendes lido a lei, que os sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Aí no item 3.3, e também para terminar o tópico, tópico 3, né? O servo veio para promover a ação de Deus ao mundo. O Evangelho de Marcos, né, por ser escrito aos romanos, trata-se de um evangelho de ação. Marcos procurava mais em expor os milagres realizados por Cristo do que seus ensinamentos. Podemos ter certeza de que ele continua nos libertando ainda hoje pelo poder do seu nome. Aí no top do comentarista, o autor cita o bispo primário Manuel Ferreira. A partir do momento que você se entregou inteiramente aos cuidados do Senhor, é bom entender que em qualquer situação da vida só há um refúgio perfeito: Jesus, o Filho de Deus. Ele é a nossa única segurança, o abrigo, o socorro bem presente em todas as circunstâncias. Bem, aqui nós terminamos então a lição número 4, né? Número 4, né? Aguardo todos na lição número 5, só um minutinho que eu vou verificar o tema aqui na revista, que é o servo e as multidões. Muito obrigado por assistir, tá? E até lá, se Deus assim me permitir.